Jesus disse que se a gente conhecesse a verdade, a gente ia se libertar. O que ele esqueceu de dizer, simbolicamente, é que verdade era essa e, mais ainda, que tipo de liberdade a gente vai conseguir a partir do momento que a gente encontra essa verdade. Até porque verdade nada mais é, hoje em dia, do que ponto de vista. Cada um tem a sua percepção. E quando a gente fala de verdade absoluta, é praticamente impossível de se alcançar. Será? Eu sou a Dani, sou terapeuta, eu estudo a vida e os ensinamentos de Jesus há bastante tempo e decidi vir compartilhar com vocês aqui no canal as descobertas que eu fiz a partir das alegorias dos ensinamentos de Jesus. Sem dogmatismo, sem misticismo, sem nenhum vínculo religioso, interpretando Jesus à maneira que hoje eu o conheço, como o maior terapeuta de todos os tempos. Então, se você já gostou dessa proposta, dessa reflexão, deixa seu comentário, deixa o seu curtir e vamos cultivar junto aqui comigo esse conhecimento que tem o objetivo de libertar a consciência. Para que a gente possa, então, entrar nesse tema tão banalizado, nós precisamos entender esses dois conceitos, de verdade e de liberdade, que são tão distintos, mas que ao mesmo tempo se completam quando a gente entende o real significado deles. Quando Jesus falou sobre liberdade, será que ele estava falando sobre liberdade geográfica, sobre liberdade financeira, sobre liberdade conjugal ou qualquer coisa nesse sentido? Muito provavelmente não. Ele estava falando sobre liberdade de consciência. Exatamente, sobre liberdade de pensamentos e sentimentos que fazem com que a gente tenha um movimento em relação à vida muito mais leve, muito desprovido de questões que nos prendem, que são basicamente as nossas crenças limitantes. Então, o oposto de liberdade seriam as crenças que hoje nos limitam. E muitas dessas crenças, elas são colocadas para nós como verdade absoluta e a gente segue a nossa vida manifestando aquela ideia, aquele conceito com rigidez, sem simplesmente ampliar a nossa percepção sobre algumas coisas que estão ao nosso redor. Então, as crenças, elas têm muitas vezes esse poder de limitar a nossa ação sobre a vida. Enquanto seres humanos, a nossa capacidade como filhos de Deus, enfim, são tantas coisas que hoje, conhecendo um pouco mais, a gente pode perceber que são limitadoras, que quando a gente se permite pensar em se desprender dela, a liberdade vai fazendo muito sentido para nós. Então, tendo esse oposto de liberdade com crenças limitantes, quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais nós buscamos compreender sobre alguma coisa, mais liberdade nós vamos adquirindo. Quanto menos conhecimento a gente tem, mais ignorância a gente mantém e mais a gente se sustenta dentro dessas crenças limitantes, que são conceitos, que são valores. E como que eu posso perceber, então, Dani, se eu estou carregando muitas crenças limitantes? Se você vive uma vida extremamente regrada, onde algumas coisas de certo e errado te trazem uma rigidez muito grande, se você sente essa limitação e sofre muito com determinadas coisas, julgando até mesmo de que são certas, de que estão acontecendo de forma equivocada, e você sente essa rigidez no seu dia a dia, é muito possível que você esteja preso a muitas crenças limitantes. Em contrapartida, se você consegue compreender a natureza das coisas, mesmo que você não concorde com elas, se você consegue compreender o objetivo, o sentido de cada situação que a gente vive, provavelmente você está aí ampliando a sua percepção sobre a verdade e aí automaticamente está se sentindo mais liberto, não está aprisionado por ideias e conceitos extremamente rígidos e que, na maioria das vezes, a gente não tem controle sobre eles, porque fala muito sobre o comportamento das outras pessoas. Para a gente entender o que é verdade, a gente precisa compreender o que não é verdade. O que não é verdade são os nossos pontos de vista. O que não é verdade são as nossas crenças, a não ser que essa crença ela esteja extremamente ampliada e te permitindo ver as coisas de perspectivas diferentes. Mas se hoje a sua verdade está pautada no seu ponto de vista, nas ideias que você tem, nas crenças que você carrega, nos conceitos que você carrega, possivelmente é uma verdade limitada. Porque a verdade verdadeira, se é uma redundância que a gente pode usar, ela é libertadora. E ela não depende, ela não tem como ser limitada a um único ponto de vista, a uma única perspectiva. É como, por exemplo, eu falar para vocês aqui agora que no meu ambiente tem uma iluminação, tem um computador, tem um celular
e aí eu afirmar que isso é uma verdade absoluta. Provavelmente você do lado de lá está vendo outros elementos que eu não estou vendo aqui. E aí você pode dizer, não, isso é mentira, porque existem outras coisas que você não está vendo. Entende? Então essa é a perspectiva de verdade limitada. Quando eu não me abro ou não me permito ver as coisas que não estão diante dos meus olhos. Ou seja, acessar aqueles conhecimentos aos quais antes eu não tinha me permitido acessar, porque eu estava lá pautada nas minhas limitações, nas minhas crenças, no meu mundo especificamente. Então a verdade ela vem de encontro com isso, com ampliação de consciência. E todas as vezes que a gente faz esse movimento de ampliar a nossa consciência, automaticamente nós vamos ficando mais livres. Livres de crenças, livres de medos, livres de dogmas, de questões pré-estabelecidas que muitas vezes enrijecem a nossa vida. Então foi nesse sentido que Jesus disse: conhecendo a verdade, nós nos libertaríamos. Então a verdade depende muito mais da ampliação da nossa consciência do que de qualquer outra coisa. E essa é a busca que nós podemos e devemos fazer. E eu tenho o objetivo aqui no canal de partilhar um pouco mais desse conhecimento, daquilo que eu venho buscando há um tempo sobre os ensinamentos de Jesus, que nós podemos aplicar na vida prática. E eu falo mais sobre isso no meu livro A Luz em Minha Vida, que está disponível, vou deixar o link para vocês aqui do livro anexado a esse canal também, onde eu falo sobre a prática da autoterapia com base nos ensinamentos de Jesus. Então eu fui estudando por um tempo, aplicando na minha vida, buscando ver sentido em todo esse entendimento e compilei tudo isso num livro e hoje estou fazendo também algumas reflexões aqui no canal para que de certa forma isso possa ser expandido e levado esse conhecimento para outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa reflexão e quer me incentivar a fazer mais, a trazer mais conteúdos como esse e até mesmo aprofundar onde a gente pode perceber essa liberdade de consciência, deixa o seu comentário, deixa o seu like aqui também e não deixe de partilhar, porque conhecimento liberta a consciência, liberta a nossa vida para que a gente possa ser quem nós somos de verdade, deixar a nossa luz interior brilhar, assim como Jesus nos orientou. Então, fica aqui o meu recado carinhoso, a gente se vê no próximo vídeo com mais reflexões como essa. Até mais!